Então, continuando a aula sobre gráficos que eu reparti, então ficaram alguns vídeos, esse é o último vídeo sobre gráficos. Eu só tenho agora o polígono de frequências, que é uma ideia muito parecida com o histograma, né? Eu fiz um vídeo somente para a parte do histograma, que é uma parte mais, é um gráfico mais elaborado para a gente fazer, mas com a explicação do histograma, né, que a gente tem aqui no eixo X, aqueles dados agrupados. Então, eu tenho que ter um conjunto de dados que foi agrupado em intervalos de classes. Então, aqui também a minha base, que é o meu X, eixo X, também está sendo baseado em intervalos de classe. Tá? E o Y, o eixo Y também são as densidades. Aí eu posso também ter, né, o polígono de frequências, né? A gente em geral usa então a densidade baseada naquela fórmula, né, que o D, deixa eu lá colocar o DI, que é a densidade da iésima classe, é dado pela frequência relativa da iésima classe dividido pelo seu tamanho de intervalo, né, desse intervalo de classe, dessa iésima classe. Então, os tamanhos, né, naquele exemplo eram todos iguais a 4 e as frequências eram definidas lá por cada, diferente em cada intervalo. Então a gente já viu como calcula essas densidades para o histograma, e aqui o que vai aparecer no eixo Y também são as densidades, mas o que vai determinar essas bolinhas, a única coisa que a gente faz é determinar o que são esses pontos, as bolinhas aqui, e depois a gente fecha esses pontos determinando aqui um polígono. Tá? Então o que a gente vai precisar determinar são esses pontos, a gente vai entender o que são esses pontos. E no final é só fechar esses pontos, né? Note que o primeiro ponto, né? O primeiro ponto está aqui. O segundo ponto são todos aqui no eixo X, né? Aqui houve um deslocamento aqui um pouquinho para baixo do eixo X, mas estão todos no zero, porque sempre vai ser assim. O primeiro e o último vão estar lá no eixo X, no zero. E note que a gente está fora do intervalo de classe. Aqui eu estou no intervalo de classe. O intervalo de classe começa no 4 e termina no 20. Vamos lembrar aqui o exemplo, e termina no 24 também, que é o mesmo exemplo anterior. Então aqui eu já estou fora do intervalo de classe, por isso eu não tenho densidade nenhuma, então é zero essas densidades. E é justamente para poder fechar, porque senão ficaria começando aqui e terminando aqui. Note que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E esses 5 pontos são justamente, né, quando a gente faz o histograma e o polígono de frequências sobrepostos, a gente pode perceber que essas densidades, elas estão justamente como as densidades do histograma que a gente construiu. Então, aqui, né, quando a gente sobrepõe, eu fiz aqui sobreposto, muitas vezes a gente quer fazer sobreposto mesmo, e às vezes é só, né, foi bom para a gente poder visualizar aqui a construção. Então, aqui eu tenho a densidade, né, do primeiro intervalo de classe, a densidade do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto intervalo de classe. Aqui eu não tenho intervalo de classe, mas note que eu estou exatamente no meio aqui de como se fosse o intervalo de classe imediatamente anterior, e se eu tivesse o intervalo de classe aqui, né, seria imediatamente superior. Esse aqui, como eu fiz sobreposto no histograma, acabou não aparecendo. Mas aqui, né, como se fosse aqui no 26 o último pontinho, tá? Então aqui eu vou juntar esses pontos que são determinados pelos DIs, e por que eu coloquei esse ponto aqui, não no início do intervalo, não no final? Porque o polígono de frequência é justamente isso. A gente usa o ponto médio de cada intervalo de classe. Lembrando que o ponto médio a gente representa naquela tabela lá que a gente agrupa os dados, a gente está representando por X índice I, né? Que representa para o ponto médio de cada classe. Então, o ponto médio da primeira classe é o 6, o ponto médio da segunda classe é o 10, né, o 14, o 18 e o 22. Então, basta ligar o ponto médio à sua densidade, cria esses pontos, liga esses pontos. Se eu tivesse, né, lembra lá que as classes começam em 4 e vai até o 8, né, e assim vai até chegar
no último intervalo de classe, que começa no 20 e vai até o 24. Então, se eu tivesse, suponha que eu tivesse uma classe imediatamente anterior, ela começaria no 0 e iria até o 4. E uma imediatamente depois, ela começaria no 24, fechado no 24, iria até o 28. Quem seria o ponto médio dessa classe? Quem seria o XI, né? Aqui deslocando o XI aqui. Quem seria o XI dessa classe? O XI dessa classe seria o 2. Quem seria o XI dessa última classe? O 26. Mas essa classe tem alguma frequência? Essa classe aqui? Não tem frequência nenhuma. O DI dela, então, é 0, né? O DI dela é 0. O DI dessa classe aqui também é 0, ela não tem frequência, então é FI sobre ΔI é 0. Então, aqui só foi um rabisco, só que apareceu aqui sem querer, deixa eu apagar isso aqui. Então, basta ligar o 2 com o 0, então aqui é o 2, né? No 0. E ligar aqui o 26 no 0, fechando esse polígono. A gente sempre faz isso para fechar. Então, dessa forma, eu tenho esse polígono aqui construído. Tá ok? Então, o polígono de frequências é interessante, mas é um complementar ao histograma. Com isso, a gente termina a parte de gráficos e fica faltando fazer esse exercício que vai ser feito na aula síncrona. Até mais!